Olá, galináceos, bom com vocês? Muito lucro por aí? Galináceos, vamos lá, eu estou subindo agora para vocês as 3 cabeças de boot, tá? E vou aproveitar esse vídeo aqui para rapidamente falar o que mudou em cada cabeça e qual é a lógica de cada cabeça, objetivos, ganhos e projeções que a gente tem. O primeiro, vocês já estão usando uma versão do Stalker One, certo? Vocês estão vendo aí um percentual que sobe, desce, ele falando, uma possível reversão e assim por diante. Isso continua, eu vou pôr ele numa outra operação, não é uma operação que eu estou gerenciando à mão, buscando um outro setup, mas é a única operação que eu estou aberta nesse momento. E aí, vocês vão repararem aqui em alguns detalhes, tá? Acabou o percentual, isso é importante, acabou aquele percentual que ele mais estava confundindo do que ajudando, isso pensando na gente. E aí agora eu estou dizendo assim, o que ele está fazendo. Então, por exemplo, uma rotina de venda de mão inteira é tentar se livrar dessa mão no melhor percentual possível. Só que entenda, ele não vai sair vendendo só porque bateu o meu alvo. Ele vai tentar carregar esse preço para o melhor percentual possível. Então reparem que Bitcoin ele continua me entregando baixa, certo? Estou agora com 27% de operação e ele vai tentar proteger pelo menos ali meus 10, esse é o mínimo que a gente tem que proteger, provavelmente aqui já por volta dos 20 e assim vai. Repara também que ele tem uma rotina de, a rotina de venda de mão inteira, rotina de venda de mão inteira e entradas de short de BB. Ou seja, ele está enxergando também sinais de continuidade. Então vocês vão ver entradas de continuidade, coleta de lucro, coleta de risco. Quando eu estou com mais do que minha mãozinha aqui, né, meu $1, e ele passa por 6, 8, 7%, ele vai tentar vender essa mão o mais cedo possível para que, se o preço reverter contra a gente já tenha garantido o lucro e já ponha esse lucro no bolso. Se for cair e reverter, que a gente caia com o mínimo nocional, porque aí o nosso stop compensa. Né? Então tomar um stop de $1 depois de ter realizado ali 3, 4 vezes 10% de outros dólares, fica bem legal. Beleza? Bom, então esse é o Stalker, ele está um pouco mais complexo do que antes no que se refere a como ele enxerga tendências. Oh, que maravilha, hein? Vamos fazer a boa. Pena que eu entrei com $2 testando esse setup, mas vamos fazer a boa. Pensem o seguinte, ele estava olhando uma série de médias aqui, ele continua olhando uma série de médias, tá? Mas agora ele gera assim, a 144 é um chão para ele, então é a tendência geral que o ativo está seguindo. E reparem nisso, pessoal, quando o preço está trafegando abaixo de 144, normalmente são longas tendências de queda, apesar de, lógico, no início, né, e toda vez a gente vai ter falhas de reversão, isso é normal. E aí, para evitar essas falhas de reversão, eu criei 2 dispositivos aqui. O primeiro deles é, quando a média de 27 cruza para baixo ou para cima e eu tiver numa operação oposta, ou seja, vamos lá no fundo. Vamos dizer que aqui a média foi para cima, certo? E é o que aconteceu. O que ele faria é esse stop mais ou menos nessa região que estava marcada, tá? E desculpem, ficou marcado, eu comecei a gravar o vídeo agora, ele já passou para baixo, a gente perde o stop. Mas é uma região de proteção, porque eu já estava em lucro. Se eu estivesse em prejuízo, ele tentaria coletar parte desse prejuízo o mais perto da média possível para impedir ali uma reversão, sei lá, um pump contra mim e eu tomar 30%. Então, neste intervalinho, a gente tem 6% em jogo, né? Ele põe uma proteção de 6% e vem carregando isso até que a média volte a trabalhar embaixo. Pô, mas por que ele não deu stop? Cara, temos a média de 54 que vai de fato estopar esta operação se, ao descruzar, o preço romper para cima. Então a gente trabalha com um stop dinâmico que vem coletando partes da mão para minimizar um possível prejuízo e um stop total que fica um tiquezinho atrás. Caso o preço pegue, a gente sai da operação. Então, o modo Stalker One, ele está um pouco mais chatinho de regras, ele espera que o preço se alinhe para um dos lados para entrar.
Então a gente não vai entrar no início de uma reversão. Pessoal, não adianta dizer, ele não entrou aqui eu não tenho o sinal. E aí muita gente vai falar, mas como não, olha, o RSI está sobrevendido. Cara, o RSI estava sobrevendido aqui, ele caiu, estava sobrevendido aqui, ele caiu, aqui. E vamos embora. Enquanto um preço está em baixa, quando a gente pensa em gráfico de 1 minuto como referência, isso vai embora, RSI bate, dá um pulinho e volta. Mas então vamos usar gráfico maior. Não é garantia, pessoal. RSI é um dos indicadores que vão ajudar vocês a entender qual é o próximo movimento, mas não quer dizer a tendência. As médias entregam tendência. Então, no Stalker One, a gente vai aguardar que as médias se alinhem, que é o caso daqui, né, em 15, 5 e 1. Aí são regrinhas um pouquinho diferentes em cada uma delas, mas considerem aí a 5 é ótima para a gente visualizar, tá? Porque a 15 é um pouco mais flexível, a 1 é bem rapidinha, é só para a gente saber mesmo que esse ativo continua numa tendência de reversão. Beleza, vem o método, vou falar primeiro do 3, tá? Trail Tree. Esse daqui é famoso, é conhecido, é o famoso setup 9.1 do Larry Williams, com algumas ligeiras alterações, e quando eu falo ligeira, é ligeira mesmo. A única coisa que eu estou esperando aqui, e isso está no livro dos setups, tá? Eu uso a média de 9 e a média de 18. Eu estou usando a média de 18 no manual, ele também dá uma variação dessa média em 20, beleza? 18 encaixou melhor em cripto, lembra que Larry Williams ele vem do mercado tradicional, e aí a gente tem alguns momentos diferentes quando se trata de cripto, tá? E esse setup ele é muito simples e ele tende a trabalhar dia e noite sem parar, a gente tende a sempre estar numa entrada. Pensa o seguinte, média amarela aqui é de 9, beleza? Média amarela de 9, preço vem de baixo para cima e cruza. Ok, ele cruzou. Nosso preço de entrada é o rompimento disso e o nosso stop está logo aqui no pezinho, certo? Então ele se autogerencia por isso. Eu tenho um risco de stop de 0,25 por 2, 5%, né? E um alvo projetado mínimo de 2 vezes. Então a gente só vai coletar quando eu chego em no mínimo 10%. Aqui passou, né? Passando, ele passa a fazer aquela proteção dos 10% em 50% da mão e, lógico, tenta ir coletando acima disso ao máximo. Outra variação que eu coloquei aqui, pessoal, é se eu tiver afastamento das médias, se eu não tiver agressão nas médias, eu não tenho por que começar a sacar. Então entendam assim, ó, aqui foi onde eu comprei, ele vem, não bate alvo, ele sobe bem afastado e me entrega 0,4, não é meu alvo. Lembra lá que aqui o alvo seria mínimo 5. Quando ele bate 5, reparem que a média está bem afastada, todas inclinadas para cima. Não tenho ainda motivo, razão ou circunstância para sair. E aí, para mim, o que vira é, quando a média de 9 tem o primeiro sinal, deixa eu tirar o precinho aqui, ó, o primeiro sinal de inclinação para baixo. Pessoal, isso é a vantagem de trabalhar com o computador. Eu posso ter tido esse sinal aqui, tá? Deixa eu pôr uma setinha. Eu posso ter esse sinal neste tipo de inclinação, mas eu também posso ter esse sinal neste tipo de inclinação. O computador ele está calculando e para ele qualquer inclinação contra vai ser considerada uma inclinação desfavorável. Peço a vocês que fiquem de olho nisso. Saiu várias vezes, Felipe, na inclinação retinha. Isso para quem acompanhar, tá? Tava ainda retinha aqui, nos meus olhos, ele começou a sair. Porque a gente pode aumentar ou diminuir esse nível de tolerância, tá? Eu deixei ele bem justo, porque o mercado tá bem maluco, a gente está trafegando aí em regiões há muito tempo. Eu não quero correr o risco de entregar de volta a movimentos, tá? Esse setup, o Trail Tree, ele funciona para longs e shorts. A lógica é a mesma, só que invertida. Então pensem o seguinte, subimos, tal. Aí, já para você não desesperar. Aqui eu não tinha batido o alvo, eu tinha um stop aqui porque eu estou esperando. Eu tive ignição, eu tive entrada. Estava positivo, eu não vou virar mão que nem um doido, tá?
Beleza, subimos, batemos o alvo. Aqui a média inclinou para baixo, a 18 começou a se inclinar para baixo. E aí legal, repara que o candle vem de cima, fecha abaixo. Este candle aqui, ó. E é este carinha, que cruza de um para outro. Para mim é importante que seja no mesmo candle. Ele cruza de cima para baixo. Aqui tem um sinal de short. E aí a gente compra o rompimento, mesma regrinha, só que ao contrário, tá? Compra o rompimento, põe o stop no pezinho do candle e olha que legal, o risco disso é mínimo, mínimo. Quando a gente fala aqui, a gente está falando de 2 a 4%. Beleza. E a minha projeção de alvo vira o dobro disso no mínimo. Então, 2 a 4%. Legal, bati alvo aqui. Porém, vamos lá de novo. Ó, aqui talvez ele tivesse saído, vai depender, tá, gente? Vai depender de outros indicadores, mas tudo bem, sairia com o alvinho batido. Não é o que eu queria, né? Porque, na verdade, eu falei 2 a 4, perdão, gente. É isso daqui vezes 20, 10 vezes 20 dá 2, e aqui dá 8. É isso que bateu? Enfim, ele sempre vai projetar alvo protetivo em 2 vezes o risco. E, sempre que possível, vai tentar segurar esta operação. Beleza? Segurando a operação, ganha muito mais. Na mesma operação, não segurando, pensem comigo agora. Ó. Não se desesperem. Não tá igual aquele primeiro trilha que a gente fez que estava mudando muito de mão. Agora eu espero, de fato, rompimento. Então, este seria um sinal claro aqui de possível reversão. Mas eu compro o rompimento. Então, ponho para cima, não pega. Eu estou encerrando mão no stop. Então, ele não pegou. Não tenho por que sair da operação, ele vai de novo. Aqui ele pegaria. Ó. Quando ele descruza esta médiazinha aqui, ele pegaria. Mas não é a de 9? Lembra que eu disse que eu estou pondo uma variação 9 e 18? Se vocês repararem, os movimentos reais que acontecem, normalmente acontecem quando ele descruza as duas juntas, que é este movimento junto que a gente quer ver, um descruzamento de médias também. Aí beleza, aqui ele pegaria, tomaria um stop, a projeção dele, né, seria aproximadamente 2 vezes o tamanho deste candle, ou seja, aproximadamente 0,20. Ele sobe até 0,12, não tem o que fazer, cai e toma stop. Na hora que ele toma stop, ele tinha um sinal de reversão. Entra de volta, dá a projeção. Então, sinal trilha agora, ele é um sinal que olha para médias, mas olha também para preço em cima das médias, para tentar usar o melhor dos mundos. Pessoal, isso é importante. É um tipo de setup de insistência. A taxa de acerto dele, acerto, e quando eu digo acerto é pegar a projeção, beleza? É de aproximadamente 36%. Aí você vai falar, cara, você é louco de pôr um setup desse? Não, velho. O que rola este é o melhor seguidor de tendência de pernadas. Porque você tem normalmente o sinal nos topos e fundos muito cedo e pega a pernada inteira. Então aqui você fica lateralizado, toma 2, ganha 2, toma 2 e fica nisso. De repente você vem, ganha 10, ganha 30, ganha 60, ganha 80 e vai embora, tá? Este é um setup que dá, em média, 222% sem alavancagem dentro de 6 meses de operação em qualquer ativo que você deixar. Isso é Quando eu digo qualquer ativo, por favor, ativos que tenham tendência. Vai me pôr lá numa moeda estável que não vai dar mesmo. Tá? Mas ativos que tenham tendências normais de mercado. E o legal, como disse, ele entra em shorts, longs, está sempre em operação. Está sempre perto de uma operação. Perto, porque em algumas situações ele vai por o stop e o nosso tick ainda não aconteceu. Então vai rolar bem assim, tá? Um stop daquela operação de short ou de long que você tinha e a compra seguinte logo ali. Por exemplo, isso é um candle de ignição. Está acontecendo uma reversão para long. Pessoal, de novo, o boot vai gerenciar, aqui eu não estou com os boots ligados gerenciando, o boot vai gerenciar junto de outros indicadores, nesta valeria a pena entrar? Provavelmente. Tá? Mas ele vai ver isso e tem que esperar a confirmação, sempre trabalhando candle fechado, ou seja,
O candle ativo não conta nada pra gente, tá? A gente precisa esperar o movimento de mercado. E fiquem com isso na cabeça. Os primeiros 45 segundos de um minuto é dos sardinhas. Os últimos 15 é das baleias e dos tubarões. Então, reparem como o movimento de preço normalmente respeita isso. Nos primeiros 45 segundos, ele sobe, ele desce, ele faz a cambalhota dele. E os 15 segundos finais são os movimentos reais que vão direcionar o mercado. Por isso a gente opera candle fechado, beleza? E aí, por fim, vem o pump. O pump é o nosso do meio. E lembrem do sobrevivência. O pump ele vai comprar sinais de agressão na banda de Bollinger, tá? Operando preferencialmente em sinais de long. O pump é o único desses setups que faz preço médio. Apesar dos outros buscarem sinal de continuidade, são sempre sinais favoráveis. Já no pump é o contrário, são sinais para baixar a PNL. Então ele só compra quando você está negativo, não caminhou direto para o seu alvo. Uma das coisas que a gente viu aqui bastante é o seguinte, ele estava vendendo em muitas mãozinhas e aí acabava deixando o preço retornar. Então ele está vendendo em menos mãos, tá? Ele acaba vendendo ali, se bater os 10%, ele vai tentar proteger o mais perto de 10%, porque rolou muito na semana aí de teste, a gente bater 10%, e aí vender em 10, 9, 8, 7, sendo que a ideia de vender em mãos é vender 10, 11, 12, 13, beleza? Então, pump ele é o tradicional sobrevivência com uma diferença, ele tem um stop que vocês não se assustem, é um stop bem longo para começar, tá? Um stop de 100%. Mas nunca vai dar 100%, e digo nunca porque ele faz o preço médio. Então, à medida que o preço cai, ele vai minimizando isso. Lógico, ele aumenta o risco de mão. Mas também fiz algumas pequenas alterações aqui da forma que ele compra esse preço médio, para que ele tenha menos agressividade e mais assertividade onde ele compra fundo. Então esses fundos ficaram muito legais. Peço a vocês, respeitem aí a gestãozinha, escolham 3 moedas para operar e deixem essas 3 moedas por alguns dias. Não saiam trocando, não fiquem ligando e desligando, não fiquem mudando o valor. Cara, eu recomendo, põe um dolinha. Põe um dolinha, cara. Você quer saber se esse boot é lucrativo, então põe $1. Não muda toda hora. Não é porque uma noite foi boa que é hora de você aumentar o seu valor. Não é porque uma noite foi ruim que é hora de diminuir o seu valor. Pega um valor baixo e deixa. Porque mesmo um valor baixo é lucrativo, tá? É isso, pessoal. Boot está no ar. Essa semana a gente vai fazer live, conversar melhor, coletar feedbacks aí de tudo que está rolando e bora para cima. Abraço para vocês, bons lucros, bons resultados. Aguardo feedbacks.